Meus amados, graça e paz, eu quero em palavras rápidas e objetivas trazer um grande ensino para as nossas vidas. Um ensino que vai fazer a diferença e te fazer levar uma vida vitoriosa em Cristo Jesus. Amém? A palavra de Deus nos ensina em Efésios capítulo de número 6, a partir do versículo de número 10, a importância de nós vestirmos da armadura de Deus. E é sobre esse tema que eu quero falar nesse dia de hoje. Olha só o que a palavra de Deus nos fala. Quanto ao mais, sedes fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. E depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os sapatos com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isto, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. A palavra de Deus aqui, ela nos ensina a revestirmos da armadura de Deus para que possamos estar firmes contra os ataques do nosso adversário. Esses ataques, eles são diários e constantes. Então, a palavra nos ensina aqui a vestirmos a armadura de Deus. E ela começa nos dizendo para vestirmos aqui, nós vemos aqui no versículo 17, o cinturão da verdade. O cinto da verdade, ele representa nas nossas vidas o compromisso que nós temos com a verdade da palavra de Deus. O nosso compromisso, ele não pode ser parcial. O nosso compromisso, ele tem que ser total. Nós temos o dever como cristão de dizer sempre a verdade, porque a verdade, ela vai revelar o meu caráter, o seu caráter. A verdade, ela coloca a credibilidade do evangelho em jogo. E não somente isso, mas também a reputação de Deus. Em outras palavras, quando a minha vida não condiz o que eu falo com o que eu vivo, eu estou colocando em credibilidade o evangelho ao qual eu estou proclamando. É por isso que muitas vezes as pessoas acabam dizendo: ah, olha lá a vida do fulaninho, vive com a Bíblia debaixo do braço, mas a vida dele é assim, a vida dele é daquele jeito. E começa então a expor o que verdadeiramente a vida dele é. Por quê? Porque ele não tem um compromisso com a verdade. Automaticamente o evangelho fica desacreditado e as pessoas terminam acusando a reputação de Deus. É ela que está em jogo. E diz que é crente. E fulano diz que serve a Deus. Então, por isso é importante a cada dia nós vestirmos esse cinturão da verdade. Por quê? Porque a verdade de Deus, ela é absoluta, ela é eterna e ela é imutável. É por isso que quando nós voltamos lá no início, quando Deus deu os mandamentos a Moisés, nós vemos em Êxodo capítulo 20, o versículo 16, aonde a palavra nos diz: e não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Lá na frente, quando nós vamos no livro de Provérbios,
16, o verso 17, diz que 6 coisas Deus odeia. E uma delas é a língua mentirosa. Mais na frente o apóstolo Paulo diz, Efésios capítulo 4, versículo 25, pelo que deixais a mentira, falai a verdade. A verdade, ela deve estar presente não somente na palavra a qual você profere, não somente naquilo que você diz, mas sobre todas as coisas, nas suas atitudes. Amém? A palavra de Deus nos ensina, dentro da armadura de Deus, a couraça da justiça. O que é couraça da justiça? O que ela representa na vida de um cristão? Ela representa um estilo de vida em confiante obediência a Deus. Nós nos vestimos dessa couraça diariamente quando nós obedecemos fielmente aquilo que Jesus nos ensina na sua palavra, aquilo que vem dentro da Bíblia, dentro da palavra de Deus. Sapatos do Evangelho da Paz, o que ele representa, missionária? Representa a confiança total nas promessas de Deus. E não somente a confiança nas promessas, mas a paz que essa confiança produz em nossas vidas. As promessas de Deus, ela nos dá paz. Por que ela nos dá paz? Porque ela elimina os nossos temores. Ela elimina todos os medos que nós temos e ela alivia o nosso fardo. João 14, versículo 27 da palavra de Deus, ela nos ensina: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo dá. Aqui é uma promessa de Jesus para nós, que a paz que ele nos dá é a paz que excede todo entendimento humano, não é a paz falsa do mundo. A paz do mundo é aquela, hoje eu estou bem, amanhã eu estou mal. Eu estou feliz agora e dentro de meia hora eu estou com a minha alma abatida, com a minha alma entristecida. Não! A paz de Deus, ela é estável. A paz de Deus é aquela que nós estamos vivendo o maior problema, a maior dificuldade que você possa imaginar, mas o nosso espírito está em paz. Por quê? Porque nós cremos em Deus e nós cremos nas suas promessas. Então, o sapato do Evangelho da Paz representa a confiança que nós temos em cada promessa, independente da circunstância atual a qual nós estejamos vivendo. Amém? Escudo da fé. Ele representa a vida de proteção fundamentada na nossa fé, no caráter, na palavra e nos atos de Deus. Na guerra espiritual, nós lemos aqui que somente com o escudo da fé nós podemos apagar os dardos inflamados do maligno. Nessa guerra espiritual, Satanás está constantemente lançando os seus dardos. Para quê? Para tentar atingir a nossa fé. É esse escudo que nós embraçamos, que protege a minha fé. É esse escudo que você embrasa, que protege a sua fé. Fé é crer, é acreditar naquilo que Deus diz em sua palavra e se comprometer com ela. Não é suficiente eu somente crer, eu tenho que me comprometer como cristão, como filho obediente a Deus. Eu vou te dar um exemplo. Se Deus diz na sua palavra que ele nunca, jamais vai te abandonar, então você deve crer nessa promessa, você deve agarrar ela, que Deus não vai te abandonar. Passe o que passe, aconteça o que acontecer, Deus não vai te abandonar. Por mais que você pense que você está sozinho nesta batalha, que Deus se esqueceu de ti, ei, Deus não se esquece de um filho. Pode uma mãe abandonar, pode um pai abandonar, mas o Senhor jamais se esquecerá de ti. Muitas vezes você está esperando uma voz, você está esperando aquele reteté, você está esperando aquele movimento, e Deus está falando e trabalhando
em silêncio. Então, se Deus disse que Ele vai cuidar de você, Ele vai cuidar. Se Deus disse que Ele supre todas as suas necessidades, é porque Ele supre todas as suas necessidades. Olha o povo quando esteve na travessia para chegar na terra prometida. Os seus sapatos não envelheciam, eles tinham fome, Deus mandava maná do céu. Eles queriam comer carne, Deus mandava codorna do alto do céu. Então Deus supre as suas necessidades. Então é necessário que você creia na palavra dele, que a sua fé não seja somente uma mera crença. Você precisa exercer esse compromisso. Não adianta você me dizer: mas eu creio, acredito em Jesus, missionária. Tá bom, você acredita? Perfeito, mas isso é só uma crença intelectual. Isso não basta, isso não é suficiente. Quando você crê, quando você realmente tem fé, você não somente acredita, mas você entrega a sua vida para Ele. E quando você entrega a sua vida para Jesus, automaticamente você crê também na sua palavra. Então você começa a viver conforme ela te ensina, conforme as diretrizes. Porque para cada situação, a palavra nos ensina. A Bíblia, ela é um manual para as nossas vidas. Quando você compra um eletrodoméstico, vem um manual para você aprender a usá-lo sem que ele venha danificar. Da mesma forma, é a nossa vida quando nós entregamos ela a Jesus. O nosso manual são as Sagradas Escrituras. E ali está toda a sua palavra, todos os seus ensinos, para que nós não venhamos danificar a nossa comunhão com Ele e nem perder a nossa salvação. Amém? O escudo da fé. O escudo da fé significa que somos protegidos pela verdade das Escrituras e pelo poder de Deus. Por quê? Por causa dos dardos inflamados de Satanás. A Bíblia, ela não fala claramente o que são esses dardos inflamados, mas nós podemos entender que nada mais, nada menos pode ser o desânimo, pode ser o medo, pode ser a dúvida, pode ser o ódio, pode ser a falta de perdão, pode ser as obras da carne, pode ser tudo aquilo a qual Satanás usa para tentar nos afastar de Deus e não crer na sua palavra. Pode ser os desejos da carne, inúmeras coisas. Amém? Capacete da salvação representa um estilo de vida esperançoso, é dizer, a concentração na nossa salvação final. E por seguinte vem a espada do Espírito, representa você usar a palavra. Quando você pega uma espada, nós entendemos que ela serve tanto para atacar o inimigo, quanto para se defender. Correto? E a espada do Espírito para a nossa vida, nas armas de guerra espiritual, ela é a palavra de Deus. Aplicando as Escrituras aonde? Em cada dúvida, em cada tentação que você tiver, cada vez que você se sente desanimado por causa dos dardos inflamados do inimigo, você vai usar as Sagradas Escrituras. É a espada que você tem para se defender. Amém? Olha aqui para você ver algo interessante. Quando Satanás tentou Jesus, depois que ele foi batizado, ele foi 40 dias no deserto, sem comer e sem beber. E ali Satanás começou a tentar Jesus. E a palavra de Deus nos fala que ele bloqueou a tentação usando o escudo da fé, dizendo que tudo que Satanás estava dizendo era mentira. Ele usou a meia verdade da Bíblia. E em seguida nós observamos que Jesus o contra-atacou com a palavra de Deus. Satanás tenta atacar Jesus usando a meia verdade e Jesus usa o escudo da fé e ao mesmo tempo a espada, que era a palavra, para contra-atacar. Nós vemos que Satanás disse a Jesus, se aproximou de Jesus e disse: se você é mesmo filho do homem, fala que essas pedras se transformem em pão. E Jesus falou: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então nós vemos aqui a importância de nós usarmos o escudo,
a espada, que é a palavra de Deus. Amém? E eu quero terminar deixando algo para você. Por último, o apóstolo Paulo diz, no versículo de número 18, ele diz acerca da oração. Nós observamos aqui nas escrituras e ele diz, com toda a oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito e para isto vigiando com toda perseverança e súplica. É importante no meio dessa guerra você ter um relacionamento com o teu general de guerra. Oração é relacionamento. É o teu general que vai te dar as diretrizes. É Deus que vai te dar as estratégias. Porque o reino de Davi foi próspero nas guerras. Porque ele, cada vez antes dele ir à guerra, ele orava a Deus. Ele pediu uma estratégia de guerra. Então é importante uma comunhão direta com Deus. Um relacionamento. Para quê? Para que a sua oração venha a ser eficaz. E a partir desse relacionamento, desse diálogo, dessa intimidade com Deus, você ser um vencedor. Porque então você vai conhecer a vontade dele através da sua palavra, orando e lendo. Amém? Que Deus te abençoe nesse dia de hoje. Revista-se de toda a armadura espiritual para que você possa estar firme e forte, resistir os dias maus e poder contra-atacar as meias verdades que Satanás lança, os dardos inflamados. Amém? Que Deus te abençoe grandemente, que você tenha um dia de vitória. E eu lhe peço em nome de Jesus, compartilhe esse vídeo. Não guarde só para você. Se verdadeiramente você ama o teu próximo e quer ver ele bem, compartilhe esse vídeo. Às vezes nós perdemos tanto tempo vendo coisas inúteis, coisas que não edificam a tua alma, que não traz a vitória para a sua vida. E você ri, e você compartilha com um amigo, com outro. E aquilo que verdadeiramente é importante, nós deixamos de lado. Então que nesse dia de hoje, você não somente venha se revestir dessa armadura, mas você venha dar a oportunidade de que alguém próximo a você se revista também. Amém? Deus te abençoe. E muito obrigada por tudo.